A gente sempre ouviu que a Guerra do Paraguai foi um conflito heróico, aquela coisa de defender a pátria e tudo mais. Só que ninguém te conta o detalhe mais insano, que o Brasil pegou escravizados, deu fuzis pra eles e mandou lutar numa guerra pra defender um império escravista. Sério, tu tá armando as mesmas pessoas que a sociedade trata como propriedade, como coisa, transformando elas em heróis da pátria, enquanto mantém um sistema escravista que as escraviza. Mas como é que isso aconteceu? Porque o Paraguai entrou numa guerra suicida contra 3 países ao mesmo tempo. E principalmente, como essa vitória brasileira plantou as sementes que derrubaram o próprio império 2 décadas depois. Eu sou o Mohamed e sejam bem-vindos ao V de História, moçada. Pra tu entender a loucura da Guerra do Paraguai, eu preciso te mostrar uma contradição que ninguém fala. O Brasil pegou escravizados, deu armas pra eles e mandou lutar defendendo o império que vivia da escravidão. Essa contradição não foi um detalhe bobo, foi o começo do fim do império. Então vamos voltar pros anos 1860. A região do Rio da Prata era tipo um barril de pólvora esperando pra explodir. Brasil, Argentina e Uruguai e Paraguai viviam numa tensão constante. E por quê? Por disputa de poder, fronteiras mal definidas e principalmente quem controlava os rios para ter acesso ao mar. Na época, cara, os rios eram as estradas e era a única forma de chegar no interior e fazer comércio. E o Paraguai estava numa sinuca de bico, sem saída para o mar, vivendo isolado geograficamente e por décadas ficou fechadão sob a ditadura de França, o tal do El Supremo. Quando Carlos Antônio Lopes pega o poder, ele tenta modernizar o Paraguai, contrata técnicos europeus e manda o filho, Solano, estudar na Europa, mas deixa um recado, que ele deveria resolver as paradas pela caneta e não pela espada, ou seja, pela diplomacia. Só que Solano Lopes volta de Paris completamente obcecado com Napoleão III. O cara queria transformar o Paraguai numa potência militar, tipo fazer cosplay do imperador europeu, e traz junto Elisa Alicia Lynch, uma irlandesa com um passado polêmico que vira a companheira dele. Ela praticamente era a rainha sem coroa em Assunção, introduz costumes franceses, mas também alimenta as ambições napoleônicas de Solano. Do outro lado, o Brasil de Dom Pedro II estava vivendo o seu melhor momento. Economia do café bombando, política estável, mas tudo isso sustentado pela escravidão. E aqui no sul, os fazendeiros gaúchos tinham interesses enormes no Uruguai, que vivia uma guerra civil eterna entre brancos e colorados. Os brancos eram parceiros do Paraguai e os colorados do Brasil e da Argentina. Aí, em 1864, o Brasil resolve intervir militarmente no Uruguai para apoiar os colorados. Solano Lopes vê isso e pira. Ele manda um ultimato direto. Qualquer invasão do Uruguai significa guerra contra o Paraguai. O Dom Pedro II ignorou completamente. E aí começa a tragédia. Lopes não fica só na ameaça. Ele aprisiona que levava o novo governador do Mato Grosso e invade a província. No começo, até que foi bem militarmente, mas aí vem o erro estratégico fatal. O momento que define tudo. Para atacar o Rio Grande do Sul e chegar no Uruguai, ele precisava cruzar território argentino. O presidente argentino, Bartolomeu Mitre, nega a passagem. E Lopes, achando que tá com tudo, invade Correntes. Pronto, acabou. Ele acabou de criar a Tríplice Aliança. Brasil, Argentina e Uruguai se unem contra ele. Aquele plano de virar o árbitro da região virou um suicídio diplomático total. O cara tá lutando contra 2 gigantes ao mesmo tempo. E a situação dele despenca rápido. A Batalha do Riachuelo, em 1865, é o ponto de virada. A Marinha Brasileira massacra a frota paraguaia. E a partir daí acabou. O Paraguai fica isolado. Não consegue mais receber armamentos modernos da Europa. E a guerra ofensiva de Solano Lopes vira uma desesperada guerra defensiva. Aí vem o inferno das trincheiras. A Batalha do Tuiuti, a maior da América do Sul, é uma carnificina absurda dos dois lados. Depois tem Curupaiti, onde os aliados atacam de frente posições fortificadas e perdem milhares de soldados num massacre. A guerra empanca meses e meses. Cólera matando mais que balas. Fome
miséria nas trincheiras. Só que segura essa informação aqui. Enquanto isso tá rolando, o Brasil tá fazendo algo que vai explodir tudo depois. Parece um detalhe agora, mas lá na frente tu vai entender como isso causou o colapso do Império Brasileiro. Só que o Brasil tinha um problemão. Não tinha exército para uma guerra dessas. A defesa do país era feita pela Guarda Nacional, que era basicamente milícia de coronéis locais. Para montar uma força de verdade, o governo cria os Voluntários da Pátria. E é aqui que a contradição vira uma bomba relógio. No começo, teve gente que foi por patriotismo, de boa, mas a guerra se arrasta e vira aquela coisa interminável. E o jeito é recrutar à força. E mais, o governo começa a aceitar escravizados. Senhores de engenho mandavam escravizados como substitutos no lugar deles. O Estado comprava esses escravizados para libertar e mandar para o fronte de batalha. Fugitivos se alistavam em troca de liberdade. E de repente, tu tinha um exército brasileiro cheio de negros e ex-escravos empunhando armas e lutando como heróis da pátria. E quem que comandava isso ficou apavorado. O Duque de Caxias, o grande organizador militar do Brasil, deixou claro nas cartas dele. Ele tinha pavor absoluto do que chamava de elemento servil armado. Caxias via a bravura desses soldados como algo instintivo, tipo um reflexo animal, não como um patriotismo real. E ele resistia até em dar medalhas para soldados rasos negros com medo de quebrar a hierarquia social do Brasil. Pensa na ironia. O cara precisa desses homens para vencer a guerra, mas tem terror do que eles representam só porque são negros. Mas Caxias mudou o jogo. Ele assume o comando em 1867, reorganiza tudo do zero e melhora a logística, cuida da higiene para combater a cólera que estava matando mais do que as balas. E no final de 1868, ele executa a manobra brilhante da Dezembrada, uma sequência rápida de batalhas. Itororó, Avaí, Lomas, Valentinas, que destroem completamente o que restava do exército paraguaio regular. Lopes consegue fugir, mas se recusa a se render. E aí começa a fase mais sombria, a mais pesada. Com o exército destruído, ele convoca todo mundo. Velhos, mulheres, crianças. Crianças de 8, 10 anos recebem fuzis e usam barbas postiças para parecerem adultos de longe. Na Batalha da Costa New, as tropas brasileiras massacraram essas crianças. É traumático para todo mundo que tá ali. E dentro do próprio Paraguai, Lopes enlouquece de paranoia total. Ele cria os Tribunais de São Fernando e manda executar centenas de pessoas, generais que eram fiéis, bispos e até os próprios irmãos e cunhados. Tortura, execuções em massa. Ele tá convencido de que todo mundo conspira e que todo mundo é traidor. Guarda esse detalhe, essa paranoia de Lopes não era só loucura, tinha um motivo concreto por trás. E quando tu entender o que realmente estava acontecendo nos bastidores, a história inteira vai mudar de figura. O fim chega em março de 1870, em Cerro Corá. Lopes está cercado, junto com um bando de famintos e feridos. As tropas brasileiras, agora comandadas pelo Conde Deu, o genro de Dom Pedro II, encurralam ele. Lopes, ferido, recusa a rendição e morre levando um golpe de lança do cabo brasileiro conhecido como Chico Diabo. A última frase dele, segundo os relatos, foi: "Morro com minha pátria". Elisa Lynch enterra o companheiro e o filho Pantito com as próprias mãos antes de partir para o exílio. O Paraguai está completamente devastado. Quase toda a população masculina adulta morreu. E a gente está falando de 95 em cada 100 homens. O país vira praticamente uma nação só de mulheres, crianças e inválidos. E a economia aniquilada. A infraestrutura destruída. Mas as consequências não param por aí. No Brasil, a vitória tem gosto amargo. O país saiu endividado. Teve que pagar empréstimos pesados com banqueiros ingleses. E mais importante, o exército volta transformado. Não é mais aquela força improvisada do começo. É uma instituição nacional com oficiais profissionalizados que viram o inferno nas trincheiras. E esses oficiais voltam com ideias novas na cabeça. Abolicionismo, republicanismo. Eles ficam putos com o tratamento que recebem dos políticos civis que chamam de casacas. Pensa bem, como tu justifica manter a escravidão quando ex-escravos viraram heróis de guerra? Não dá. Se essa contradição já tá te fazendo pensar, deixa o like para fortalecer o canal, porque o desfecho disso é ainda mais pesado, beleza? O movimento abolicionista ganha força nas décadas
décadas seguintes, alimentado direto por essa memória da guerra. Em 1888 vem a abolição e um ano depois, em 1889, o exército derruba a monarquia. Mas eu vou te contar que não foi só por conta do exército, não. Vai ter um vídeo só sobre o golpe da república e, embora o exército quisesse, não foi exclusivamente vontade dele. A Guerra do Paraguai forjou as instituições e criou as contradições que acabaram com o império. E tem a ironia histórica absurda. Aquele Francisco Solano Lopes, que arrastou o país inteiro para a destruição total com seus erros estratégicos e paranoia, vira herói nacional no Paraguai décadas depois. Ditadores como Stroessner transformam ele em símbolo de resistência. A Guerra do Paraguai não foi conspiração britânica, não foi só loucura de um homem. Foi o resultado de tensões regionais acumuladas, de ambições imperiais, de erros diplomáticos e militares monumentais. E principalmente, foi o evento que expôs as contradições fatais de uma sociedade escravista tentando se afirmar como nação moderna. O Brasil vence a guerra nas batalhas, mas perdeu o império no processo. Dá uma olhadinha nesse vídeo que tá aparecendo aqui, eu acho que vai ser interessante pra tu ver. Se inscreve no canal e ativa as notificações caso não seja inscrito ainda. Obrigado pela atenção, abraço e até a próxima.